te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão em Cantares, capítulo 6. Cantares, capítulo 6. Vamos dar continuidade, então, ao casamento aqui da Sulamita com Salomão, né, com o rei. E falando, então, a respeito da vida conjugal. Porque é sobre isso que o texto, então, de Cântico dos Cânticos nos fala, sobre o relacionamento conjugal. Antes de darmos continuidade, não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, de compartilhar o vídeo, né? De se inscrever se não é inscrito, ou então de incentivar outros a que façam o mesmo, tá bom? Muito bem, Cantares capítulo 6, nós vamos ler e refletir nesta manhã. No capítulo 5, versículo 8, a esposa insiste com as jovens de Jerusalém a que falem ao seu amado do seu grande amor por ele, caso o encontrem. Lembre-se que lá no capítulo 5 vimos que ela tem um segundo sonho, né? E nesse sonho, então, ele não estava mais por perto, ele havia desaparecido, e ela procura por todos os lados, né? No primeiro sonho, os guardas da cidade ajudam, já no segundo sonho, ela acaba sendo espancada pelos guardas da cidade. Isso tudo dentro do seu sonho, tá? E ela fala com as jovens da cidade de Jerusalém, lembrando que ela era uma mulher do campo, ela está falando às mulheres da corte, e que a ajudem, né, a encontrá-lo, e caso elas o encontrem, que falem a ele sobre o grande amor que ela, sulamita, camponesa, tem pelo rei. Então, agora, as jovens é que fazem uma pergunta a ela, né? E isso vamos ver a partir do versículo 1, onde ele diz justamente o seguinte. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha a pergunta. Para onde foi o seu amado, ó mulher de beleza incomparável? Diga-nos que caminho ele tomou e a ajudaremos a encontrá-lo. Né? Então aqui são as mulheres de Jerusalém que estão fazendo a pergunta. E ela depois, então, a amada vai responder. Então, essa pergunta vem como sequência direta ao sonho da esposa, então, no qual ela não consegue encontrar o seu esposo. Tá? Então, para onde ele foi? As mulheres estão perguntando. Diga-nos que caminho encontrou e ajudaremos, então, a encontrá-lo. Tá? Agora, a amada vai responder. O que ela vai dizer? Versículo 2. Ela diz o seguinte. Meu amado desceu a seu jardim, aos canteiros de especiarias, para pastorear nos jardins e para colher lírios. Né? Então, ela justamente dá essa resposta às mulheres de Jerusalém. Então, provavelmente, dizendo de que ele estaria trabalhando, né, dentro do aspecto dos seus canteiros, dos seus jardins, né? Talvez justamente mostrando o fato de que ele, como alguém que tinha um grande apreço, né, tinha um grande interesse tanto pelas construções, né, como também pela botânica, então ele estava ali nos seus jardins, tá? Agora, há uma outra possibilidade também de que um ou outro se chamam de jardins, né? Ele diz que ela é um jardim seu, então poderia ser que ela já houvesse encontrado, tá? Mas nós não temos como ter certeza a partir do texto aqui. Mas ela continua dizendo, eu sou do meu amado e meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios, né? Então,
está dizendo que ele pastoreia entre os lírios, né? A noiva, então, se inteira da realidade, da situação em que realmente Salomão se encontra. Por mais, então, que ela e Salomão se amem, ele ainda tem outras responsabilidades. O pastoreio aqui entre os lírios, aqui fala a respeito do seu povo, da sua responsabilidade como líder de Israel, tá? Ela tem as suas responsabilidades no campo e ele tem as suas responsabilidades com o seu povo na cidade. Então, seu trabalho como rei, né, o torna pastor do seu povo. Mas ainda assim, o seu amor por ela não diminui por causa da sua dedicação ao seu trabalho, tá? Isso a gente vê nos versículos anteriores e veremos também nos capítulos posteriores. Então, seu trabalho não diminui, em hipótese alguma, o seu amor por ela, mas ele tem suas responsabilidades e ele precisa, então, cumprir com essas responsabilidades. Primeiro versículo, então, as mulheres estão fazendo a pergunta de Jerusalém à Sulamita. No versículo 2 e 3, a Sulamita está respondendo. Agora, no versículo 4, quem fala é justamente o amado. Você é linda, minha querida. Então, ele já encontrou, está conversando, falando com ela. Como a bela cidade de Tisra. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Tisra era uma cidade localizada, né, a nordeste da cidade de Samaria, que foi a primeira capital do Reino do Norte, nos dias de Onri, né, como rei em Israel. Então, se consideramos que Salomão foi o autor de Cantares, então é claro que ele não poderia ter conhecido Tisra como capital, porque isso vem bem depois dele, tá? Então, mas ele usa isso, ele já tem esse conhecimento, né? Porque Tisra era uma cidade muito linda, o que explicaria justamente a sua menção aqui, né? Formidável como um exército com bandeiras, né? Embora a nossa mente ocidental não consiga enxergar nada de belo nisso, né? Para um rei, olhando para o seu exército, isso fazia todo o sentido do mundo, tá? Então, vendo o seu belo exército, né? Um exército poderoso que poderia, então, exterminar com seus inimigos. Para ele, então, era uma visão muito bonita. E ele compara, então, a sua esposa com esse exército com bandeiras ao vento, tá? Então, falando sobre a irresistível beleza da sua esposa, ok? Ele continua dizendo: desvie de mim os seus olhos, pois eles me dominam. Lembre-se que anteriormente ele falou a respeito do seu trabalho, né? Está trabalhando, então, de certa forma, ele está incomodando o seu trabalho com os seus olhares que estão sendo, e ele está sendo dominado por isso, né? Então, seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Ele já falou a respeito disso em versículos anteriores, comparando então os cabelos dela com as cabras que descem pelas encostas de Gileade, tá? O movimento, então, quem está vendo de longe, que é feito por aquelas cabras descendo os montes, ele faz a comparação com os cabelos, então, dessa mulher, tá? Então, a grande beleza, né, dessa mulher confunde o rei, domina o rei, como ele diz aqui, e a certa distância, né, há uma beleza nessa disposição de um exército, especialmente para ele, um rei, né, olhando para os seus comandados, ok? Seus dentes são brancos como ovelhas recém-lavadas, seu sorriso é perfeito, cada dente tem seu par ideal. Ele já falou também a respeito disso, né? Sobre essa questão dos dentes que são brancos, sobre o fato de que não falta nenhum dente na sua boca, ela tem uma boca perfeita, tá? Suas faces por trás do véu são rosadas como romãs, né? Então ela tem o rosto rosado, apesar de, como foi dito anteriormente, né, ela ter uma pele um pouco mais escura do que as mulheres da cidade, pelo fato de morar no campo e de trabalhar no campo, mas diz ainda que por trás do véu ela tem essa face rosada e é comparada com romãs, né, que nós vimos também anteriormente, e era uma fruta então muito apreciada, tá? Mesmo entre 60 rainhas, 80 concubinas e incontáveis moças, eu ainda escolheria minha pomba, minha perfeita, a predileta de sua mãe, muito amada por aquela que deu à luz. As moças a veem, dizem que ela é feliz.
até mesmo as rainhas e as concubinas do rei a elogiam, tá? Então, o número aqui de rainhas e concubinas não é incerto. Evidentemente, ele tinha um número maior, e o texto bíblico nos fala sobre isso, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Então, aqui é apenas uma menção, né, das mulheres que ele que faziam parte da sua convivência, tá? Então, Cantares aqui 6:8, né, fala das rainhas das concubinas do rei. No entanto, Salomão, ele deixa claro aqui que quem fazia diferença não eram todas aquelas mulheres, a não ser a Sulamita, né? Ele não encontrou nessa quantidade de mulheres, mesmo que fôssemos levar em consideração a questão aqui de 60 e de 80, né, que já é muita coisa, tá? Ele não encontrou satisfação nessas mulheres. Então isso nos mostra que o excesso de mulheres não garante satisfação. Como muitas vezes muitos homens também têm a mania de querer ter caso com muitas mulheres, achando que com isso vão encontrar satisfação e contentamento para a sua vida, né? Pelo contrário, nós precisamos só de uma mulher que esteja com você e de acordo com os propósitos de Deus, e com certeza você se sentirá totalmente realizado e satisfeito dessa forma. Então, muitas vezes o homem tem a ilusão de que ter um relacionamento com muitas mulheres pode lhe garantir satisfação. Salomão deixa claro que isso não acontece, tá? O que vemos na vida real e até mesmo, né, com o exemplo de Salomão aqui, que isso não é verdade. Não vai encontrar essa satisfação que procura, ok? Então, por isso é comum, por exemplo, nós vemos homens casados com mulheres que são lindíssimas, né, mas que acabam deixando as suas mulheres por outros, cometendo então adultério. Por quê? Porque eles buscam satisfação em outras mulheres, mas nunca estão satisfeitos, né? Então, assim vão de mulher em mulher e não encontram satisfação alguma, porque não estão investindo tempo, não estão investindo realmente no seu casamento e na sua esposa. Então, entre todas as mulheres, né, que nós vimos aqui no versículo 9, aqui ele realmente escolheria era essa pomba perfeita. A predileta, ele diz, da mãe dela, sua sogra, né? E que as moças viam ela, né? Olhavam para ela e diziam que ela era uma pessoa feliz, e as rainhas e as concubinas também a elogiavam, tá? Então, ela se destacava pela sua beleza, mas também pelo seu caráter, tá? Ela era única, né, dentre muitas mulheres, ok? Quem é essa que se levanta como o amanhecer, bela como a lua, brilhante como o sol, majestade como um exército com bandeiras ao vento, né? Então ele continua fazendo pergunta, e depois a amada ela vai responder no versículo 11 essa pergunta. Então ele está fazendo um elogio, né, à sua mulher, justamente estendendo o pronunciamento que foi feito pelas rainhas e pelas concubinas, né, reproduzindo aquilo que foi dito por elas, e ele aqui está novamente fazendo essa menção de que essa mulher, né, ela e tem virtudes que são maravilhosas, tá? É alguém que levanta cedo, é alguém que é bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como um exército. Então ele usa esses adjetivos, né, essas figuras, para poder falar da beleza, do poder desta mulher que ela exerce então sobre a vida dele, Salomão, ok? Desci ao bosque das nogueiras e fui ao vale ver as novas plantas. Então agora aqui quem está respondendo é a amada, tá? Desci ao bosque das nogueiras e fui ao vale ver as novas plantas, ver se as videiras tinham brotado e se as romãs tinham florescido, tá? Então ela fala sobre a sua admiração também com relação a tudo aquilo que diz respeito a essas a questão das plantas, das figueiras, né? Das videiras, aliás, desculpe,
Então, falando a respeito do jardim, com certeza também valorizando o trabalho do seu esposo, tá? Então, ela dirige essas palavras justamente para as mulheres que a admiram, para as mulheres que fizeram elogios a ela, né? Então, ela está se dirigindo, né, para esse local e agradecendo, então, pelas palavras elogiosas que ela recebeu, tá? E quando ela está, então, fazendo esse trajeto, disse que antes que eu me desse conta, meu desejo me levou à carruagem de um nobre, né? Que com certeza esse nobre é o próprio rei Salomão, tá? Então, isso é importante de nós observarmos aqui, ela conversando e ela se dando conta depois de que ela foi conduzida, dirigida, né? O seu desejo a levou à carruagem de um nobre que era o seu próprio marido, tá? E aí no versículo 13, para encerrar, agora as mulheres de Jerusalém começaram a falar no capítulo 6, versículo 1, elas terminam agora o capítulo 6, versículo 13, também falando, tá? Ela entra então na carruagem para poder ir embora. A palavra dessas mulheres então de Jerusalém é qual? Volte, volte para junto de nós, Sulamita. Elas querem continuar admirando, né, essa mulher, admirando a sua beleza, admirando o seu caráter, a sua forma de ser, né? Então não se pode declarar com certeza, né, quais dessas mulheres estão fazendo, mas são as mulheres de Jerusalém que estão fazendo essa pergunta, tá? E não é impossível, né, que essa pergunta então tenha sido feita claramente para a Sulamita por essas mulheres de Jerusalém e dizendo para que ela pudesse voltar, porque elas queriam continuar tendo a sua presença. Volte para que a vejamos outra vez. O amado, por que vocês olham agora o amado, né? Por que vocês olham para a Sulamita enquanto ela se move com tanta graça entre duas fileiras de dançarinas, tá? Outra tradução fala a respeito de exército e outra tradução ainda fala sobre Maanaim, que é uma cidade justamente que havia ali dançarinas, havia uma dança muito específica dessa cidade de Maanaim, que era uma dança muito conhecida, tá? Então a moça, na verdade, aqui dá a entender que ela se oferece para dançar perante o seu amado, a fim de que ele desfrute então da sua beleza em movimento, né? Então por isso ele diz: por que vocês estão olhando para ela? Ela entrou na carruagem, ela está indo embora, mas ela está também, antes de que tudo isso aconteça, ela está com essa dança, né, específica lá de Maanaim para o seu amado, uma dança que seria envolvente, tá? Para que ele pudesse então continuar desfrutando da sua beleza, tá? Então é isso que nós temos aqui nesse capítulo 6, falando justamente então sobre a continuidade, né, da vida desse casal. Vimos então a questão anteriormente do namoro, o casamento, algumas situações difíceis, né, que você vai viver no casamento, às vezes essa questão dos desentendimentos, dos desencontros, das dificuldades, mas a ideia de sempre nutrir esse casamento é sempre de um buscar ao outro, como a Sulamita buscou o seu marido, depois o marido a Sulamita, né? Um sendo preservado para o outro, um realmente amando o outro e buscando o melhor para o outro, né? Não desfrutando desse amor com quem quer que seja, não flertando com quem quer que seja, não buscando em outros homens, outras mulheres satisfação, mas realmente devotando todo o seu amor, o seu respeito, a sua consideração para o seu marido, para a sua esposa. É isso que nós vemos aqui claramente, e aí ele demonstrando isso, né? E ela também com essas figuras, com esses adjetivos que são mencionados aqui no capítulo 6 e que já foram mencionados também em outros capítulos, tá? Então sempre palavras elogiosas, palavras de carinho que muito ajudam então no relacionamento, na solidificação desse casamento. Não manifestando aqui palavras brutas, violentas, né? E desrespeito que afastam em vez de realmente agregar, em vez de edificar, tá bom? Então isso vai nos ensinando muito como nós tratarmos nossas esposas, como tratarmos nossos maridos, né? Sempre buscando
elogiar em vez de criticar, sempre buscando a fidelidade, a lealdade em vez da infidelidade. Ok? Que Deus possa abençoar cada um de nós, então, que todos tenham um bom dia, dirigido e guardado pelo Senhor. E no nosso próximo encontro, capítulo 7, vamos dar continuidade à reflexão da vida, então, desse casal. Ok? Deus, muito obrigado por essa manhã, pela palavra que podemos compartilhar. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que possamos nutrir os nossos casamentos, possamos investir os melhores momentos e tempo que nós temos para que possamos, ó Deus, como casal, servirmos ao Senhor de maneira alegre, satisfatória e assim sendo bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor, para que possam também ter casamentos felizes e satisfatórios diante do Senhor. Orienta-nos, portanto, dirige as nossas vidas e se há casamentos em crise, que a mão do Senhor possa abençoar essas vidas, esses corações e que eles possam reatar o seu amor, a sua fidelidade e a sua lealdade. Rogamos assim essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham então um bom dia, guardados e debaixo da graça do Senhor, da sua boa mão. E no nosso próximo encontro, então, estaremos dando continuidade à leitura e reflexão desse livro. Ok? Um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar.